Fala galera, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui, professor de informática para concursos. E neste vídeo nós vamos falar sobre os concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, onde a banca é a banca IDECAM. Obviamente eu vou comentar com vocês aqui sobre o edital de informática, te dando algumas dicas, direcionando para o estudo dessa banca aí. Mas já quero te deixar uma outra dica aqui. Hoje é dia 5, né, quarta-feira. Ontem eu gravei uma live, que é a live 21. Na verdade, a live 20 e 21 que eu gravei está aqui no meu canal, são questões comentadas de informática da banca IDECAM. Então você já pode dar uma olhada lá, tá? E já pode começar seu estudo de informática, legal? Então já tem uma dica aí. E também uma dica, só lembrando que a live 21 que eu gravei ontem, essas aulas, é a aula 1 do curso de questões comentadas da banca IDECAM. Então a aula que foi ontem, a aula 1, vai para o curso lá, lembrando, tá? Deixei para vocês essa aula já, né, para vocês verem mais ou menos como que é a dinâmica do curso, mas essa aula e mais as outras, né, que vão ser lá. Então aproveita, eu vou deixar o link aqui do curso da banca IDECAM, questões comentadas de informática com 80% de desconto, beleza? Vamos lá para o edital então, vou trazer algumas coisas aqui, ó. Então vamos lá, se você não olhou ainda, entra lá no site idecam.org.br, é onde você vai, né, ver lá os editais, tanto da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, como do Corpo de Bombeiros. Olha uma coisa bacana, a prova da escrita, né, da Polícia Militar é no dia 4 de 12, no período da tarde. E a prova do Corpo de Bombeiros, ela no dia 11 do 12, ou seja, você pode fazer as duas provas. Você pode fazer as duas provas. Qual que é uma outra notícia boa, por exemplo, em relação à informática? E acredito que as matérias básicas também, algumas vão ser parecidas. Qual que é a notícia boa? A parte de informática, tanto para a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros, é o mesmo edital, é o mesmo conteúdo e a mesma quantidade de questões. São 10 questões de informática, 10 questões para as duas provas aí, tudo bem? São 10 questões, 10 pontos na sua prova. Então, assim, uma prova, informática é uma das matérias que vai estar junto com o português ali, junto para te jogar lá na frente na colocação. Então, é importantíssimo a sua atenção em relação à informática. E se você olhar o edital, vamos dar uma olhada aqui, eu dei uma separada, né, uma organizada no edital para poder te explicar como que é a dinâmica ali da banca, tudo bem? Olha só, a informática aqui, lembrando que o pessoal sempre pergunta, Silvio, questões da banca e tal, tem alguma outra banca semelhante à IDECAM? Tem. A banca Selecom. A Selecom, eu vejo que ela tem uma grande semelhança, parece às vezes até algumas questões que é a mesma pessoa que faz as questões, tá? Então a Selecom aqui é uma banca parecida ali, legal? Então vamos lá, de informática ele fala o primeiro item aqui, ó, sistema operacional. Então quando ele fala de sistema operacional, ele pergunta aqui, galera, eu não vou ficar lendo item por item de cada um dos pontos aqui, eu só vou te chamar a atenção para alguns detalhes, mas entenda o seguinte, quando ele fala de sistema operacional, editores de texto, né, editores de textos, leia-se, por exemplo, o Word, por exemplo, tá? Não seria só ele, o Word. Quando ele fala de planilhas eletrônicas, eu leio aqui, por exemplo, Excel, legal, Excel, beleza. Então, quando ele fala, por exemplo, sistema operacional aqui, eu falo de Windows, pode ser, falo de Windows aqui. Lembrando que eu falo de Windows aqui, legal? Então, quando eu leio esses programas aqui, esses detalhes, ele está me pedindo, basicamente, turma, ele está me pedindo basicamente tudo, tá? Então, ele está pedindo de Windows tudo, características, manipulação, botões, utilização do Explorer, né, que é a utilização do Explorer, que é a ferramenta de organização aí das pastas e tudo mais, né, atalhos, modos de visualização, unidades, lixeira, acessórios do Windows, calculadora, bloco de notas e o Paint. Então ele dá uma detalhada em alguns itens aqui, por exemplo, quando fala dos acessórios, do Explorer e tudo mais. Mas entenda o seguinte, de forma geral ele está pedindo a usabilidade do sistema operacional. À medida que você vai resolvendo as questões da banca, você vai entendendo para que lado ele está pedindo ali. Porque senão você quer pegar, de repente, um livro sobre o Windows e querer aprender tudo, não vai dar tempo e nem é necessário. Então a gente tem que entender muito bem a dinâmica da banca para poder olhar exatamente o conteúdo que é necessário. Quando ele vem aqui na parte de Word, que é a manipulação de documentos, né, novo, salvar, abrir,
Aí ele vem aqui, edição de documentos, localizar, substituir texto. Que é o que? Exibição, que são as opções que tem dentro da ferramenta do Word. Então não vale nem a pena eu ficar lendo todos os detalhes ali. Né? Ó, fala sobre tabelas dentro do Word também, é processo de criar tabelas. Né? Verificação ortográfica, um item bastante cobrado. Corrigir palavras automaticamente, idioma, trabalhar com mala direta aqui. Tá? Então são as opções que tem dentro do Word, dentro da ferramenta do Word. Mas como eu falei, é importante eu conhecer sim o Word. Um grande erro do candidato é achar, eu já trabalho com computador no dia a dia, não vou precisar estudar. Esse está perdido, tá? Se o cara está pensando assim, está perdido numa prova dessa daqui. Porque tem detalhes ali que eu garanto que nem todos ali você vai ter atenção para poder falar. Então, minha dica, estude informática, resolva questões da banca, resolva questões, muitas questões. São 10 pontos na sua prova aí para garantir a sua aprovação no seu cargo aí, legal? Excel, fica muito atento em relação ao Excel, a questão das fórmulas que são cobradas, né? Em relação, ele fala aqui sobre a parte de edição e tudo mais do Excel, mas eu também tenho que ficar em atenção em relação à parte de edição, cursor, né, copiar, que nem fala, cortar, transpor, linha, eliminar, proteger, inserir dados, formatação de células, textos, dados, alinhamento. Então toda a parte de formatação da planilha tem que ficar atento. Tá? A banca pede sim também, se você vai ver as questões lá na live 20, por exemplo, que eu resolvi, você vai ver algumas questões de Excel que ele pede fórmulas sim, regras de fórmulas do Excel, então não se engane. Tá falando do Excel, de planilhas ali pode ser solicitado. Então tem que ficar atenção. Uma prova com 10 questões, o que ele pode pedir? Tudo. Tem chance de pedir todo o edital. Pelo menos 2 questões ou 3 de cada tema. 2 ou 3 de cada tema. Então toma atenção nisso. Vem aqui a parte de utilização da internet. Navegação, noções sobre endereços, configurações browser navegador, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, o Edge, né? Acessar links, retroceder das páginas, favoritos, muito cobrado, downloads, uploads de arquivo e gerenciamento aqui de pop-ups e cookies, arquivos cookies, né? E correio eletrônico, que é a parte de e-mail, né? As regras de e-mails, de anexo, de enviar mensagens, cópia oculta, com cópia, para, esse tipo de coisa. Então aqui, se a gente for ver por itens, eu tenho o item 1, por exemplo, eu tenho, né, aqui ó, o item 1, que é a parte de sistema operacional. Eu tenho o item 2, que é a parte de editor de texto, a parte de planilha, o item 3, utilização da internet, o item 4 e correio eletrônico, o item 5. Então eu tenho 5 itens aí para 10 questões, posso entender, como eu falei para vocês, uma média de 2 questões por assunto. A parte de hardware não está sendo cobrado, então hardware não está nesse edital aqui, tá legal? Apesar de eu ter resolvido algumas questões de hardware, a parte de hardware de utilização não tá, mas tem algumas teorias ali relacionadas a periféricos e tudo mais, que é interessante com a parte de entrada de informação, tá? Mas a aula, em todo caso, vai do mesmo jeito para as questões da IDECAM, para o curso sim, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto importante aqui, ó. Ele fala aqui, ó, versões dos softwares que poderão ser objeto das questões de provas. Sistema operacional Windows, editores de texto de planilhas eletrônicas Microsoft Office e BR Office. Quer dizer que ele pode pedir Word ou Writer, o Excel ou Calc, por exemplo, porque um é da Microsoft, o outro é do BR Office. São ferramentas semelhantes que vão desempenhar a mesma função, mas que tem características, layout, né, o visual diferente. Então toma cuidado, ele está falando que ele pode pedir tanto o Microsoft Office, ele pode pedir, como ele pode pedir o BR Office. Os dois estão no jogo aí, legal? Sistema operacional, ele falou só Windows, tá? Então ele não está falando nada sobre Linux no caso, legal? O browser, os navegadores, ele pode pedir o Internet Explorer ou o Google Chrome. Então ele não está especificando aqui Firefox, por exemplo, nem o Edge. Então basicamente ele está falando só de dois, que é o Internet Explorer, legal, Internet Explorer, aqui, e o Google Chrome, tudo bem? Então não falou nada de Firefox, do Microsoft Edge, nada dessas coisas. E outra coisa que ele falou aqui é as questões de prova poderão fazer referência a quaisquer das versões em uso no mercado de software citado. Isso aqui é uma palhaçada que eu acho em relação às bancas, não especificar a versão que ele quer, a qualquer versão. Informática tem um leque muito
grande, tem diferenças, atualizações, mas olhando as questões de prova, ele vem pedindo versões, por exemplo, do Office. Vamos falar do Office aqui rapidinho. O Office tem versões, a versão 2003, que tem uma cara, um layout, e a versão 2010, que é outro layout, uma outra atualização. Não faria sentido a banca pedir algo do Office 2003 ou 2010. Seriam a mesma ferramenta? Sim, mas com características diferentes. Então, isso aí, né, seria um grande problema para o candidato. A banca pode entrar nesse mérito que eu estou falando? Acredito que não. Olhando as questões da banca, a banca vem sempre trazendo questões aí, atualizadas, tá? Então, o ponto é, Silvio, pode cair Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019? Pode, qualquer uma dessas versões. Mas saiba que as características principais dessas versões, entre todas essas, por exemplo, não vai te afetar na sua prova. Então relaxa com isso aí. Resolva questões, se preocupe em estudar conteúdo, saber as regras, saber as opções. O Windows ele não especifica, mas a maioria das questões, por exemplo, está pedindo questões de Windows 10. Não acredito que vá cair questões de Windows 11, tá? O Windows 10 aí é o mais cobrado. Silvio, mas ele poderia pedir o Windows 7? Poderia, porque não está especificando. Isso que eu acho, né, uma palhaçada das bancas aí. Isso não é só dessa banca, várias outras bancas, né, atrapalham o estudo do candidato nesses editais assim. Mas tudo bem, vai dar certo olhando as questões ali, você já vai saber o que vai cair na sua prova. Não vai ser, falo que não vai ser desculpa para você de repente falar, isso não esperava isso. Só não esperava quem olhou as questões, legal? Então, o ponto principal de informática, resolva muitas questões. Entenda a dinâmica da banca. Entenda como aquela banca cobra o conteúdo. Entenda como aquela banca, né, como se você está sabendo exatamente interpretar as questões da banca. Um grande erro dos alunos de informática, primeiro, é não resolver questões achando porque já mexe com o computador. É o maior erro. O outro maior erro é você fazer... só ficar na teoria, não fazer questões. Só teoria não vai te ajudar. Você tem que saber se você está por dentro, se você está interpretando de forma correta as questões de informática. Tudo bem? Se você está interpretando de forma correta as questões de informática. Então, fique atento em relação a esse ponto. Legal? Aqui, né, pode ver no vídeo aí, tem o meu Instagram, @SilvioBononi, tá? Lá vem falando sobre conteúdos. Aqui no canal tem muito conteúdo. E para você se aprofundar na banca e saber como a banca vem cobrando os principais temas, estou deixando o link aqui do curso de questões comentadas aí que tem da IDECAM com 80% de desconto para você. Então aproveita a oportunidade aí para você levar. Se você ainda tem uma grande também oportunidade para você levar o curso de teoria, tá? Que tem um baita desconto, acho que dá quase uns 90% de desconto também, se você levar junto no combo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te dado aí um norte em relação ao estudo, né, da banca ali. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, beleza? E bons estudos!